Bom, gente, essa aula 24 vai ser a primeira de talvez uns 3 ou 4 vídeos que eu vou fazer sobre energia, tá? Conceitos elementares, a origem da energia, né? E fontes de energia, assim, de uma forma bem, digamos, preliminar. E falar um pouco de potência, né? Porque energia e potência estão intimamente ligadas, né? Bom, quando falo, né, sobre energia, né? O que que é energia? É uma unidade da física, né, que é responsável pelas mudanças de processos, tá? Então a gente fala assim muito assim, é conversão de energia, tipos de energia. Eu vou falar um pouco sobre isso agora, tá? E a potência é a capacidade de converter energia, tá? Tanto que tem lá que vocês viram no ensino médio, né, que potência é igual a energia sobre período de tempo, né? Vamos lá. Aqui, tá? É, aqui que vocês estão vendo, né? Gestão da energia, um pouco das tecnologias eficientes de geração de energia, né? Eu resolvi não separar. Esse conteúdo que eu vou mostrar agora, né? Eu apresento em várias disciplinas, só que nessa aqui eu resolvi dar uma simplificada, tá? Para não ficar muito assim, digamos, coincidente, né? Mas assim, tem disciplinas como, por exemplo, novas tecnologias para transformação de energia, que é uma disciplina obrigatória do curso de engenharia de energia, e tem outra que eu dei também, recentemente, né, no segundo módulo, que é Energia, Engenharia e Meio Ambiente, que já é uma disciplina, digamos, né, que é facultativa, não, é eletiva, né? Mas vamos lá. A energia vem de algum lugar, né? A energia não se perde, ela se transforma. Bom, tudo bem, vocês viram isso no ensino médio. Mas de onde ela vem? Existem algumas fontes, né? Uma das principais, se não a principal, é o Sol. O Sol, né, emite. O que, que acontece lá no Sol? Ocorre um processo de fusão nuclear, onde a fusão, né, de isótopos de hidrogênio, né, o que, que é isótopo? É um elemento que, comparando o isótopo com o outro, tem o mesmo número de prótons, mas tem diferentes números de nêutrons. Então, tem, por exemplo, o isótopo do hidrogênio, que é o deutério, que é um próton, dois nêutrons, e o trítio, que é um próton, três nêutrons. Eles se fundem formando gás hélio, e aí há uma liberação de um nêutron e energia, né, que em forma de calor. Por isso que as estrelas, né, possuem uma temperatura superficial tão alta. E aí, né, devido a esse processo de fusão nuclear, né, há uma geração de radiação, né, de potência, de energia radiativa, que ela se propaga para todos os lados, né, e uma parte dela alcança a atmosfera terrestre, né, uma distância em torno de, se não me falha a memória, 150 milhões de quilômetros. Então, no espaço que é vácuo, né, do Sol até a Terra, né, só por meio da radiação, não há transferência de calor nem por condução nem por convecção. Então, uma pequena parte dessa radiação alcança a atmosfera, e aí uma parte dessa radiação, né, ao alcançar as primeiras camadas, né, que é a termosfera, mesosfera, enfim, né, uma parte delas ela é refletida, vai para a atmosfera, uma parte é absorvida, aí uma parte absorve diferentes camadas da atmosfera, e aí ela é convertida em calor, né, excitação das moléculas, e consequentemente aumento da temperatura, né, até chegar uma pequena parte dela na superfície terrestre, né, e aí na superfície terrestre, ao que, por exemplo, aquecimento da água dos rios, dos corpos d'água em geral, rios, lagos, mares, aquecimento dela gera vapor que alimenta as chuvas, e as chuvas alimentam as regiões mais altas, que por gravidade a água corre pelos rios. Que mais? Uma parte dessa radiação, né, excita as folhas das plantas, promovendo a fotossíntese, né? Então, onde eu quero chegar? Que existem as fontes primárias, né, que no caso o Sol, e as fontes secundárias, que são aquelas que existem graças ao Sol, que digamos que são uma energia solar indireta. Energia hidrelétrica, porque a energia hidrelétrica é gerada, né, pela correnteza, né, pelo volume de água e por variação altimétrica, queda d'água. Água que vai da montante, que é do lago artificial, a jusante, que é a foz, desembocadura, né? E aí por que que acontece isso? Devido à gravidade.
Energia da biomassa, tanto para a produção de biocombustível quanto para queima, por exemplo, queimar bagaço de cana, madeira para gerar energia elétrica ou calor para algum processo industrial. É uma fonte solar indireta. Energia dos ventos, né, eólica, que é aquelas pás gigantes para gerar energia elétrica, por exemplo. Então, por que é uma solar indireta? Porque o vento é formado, inclusive, pela variação de pressão entre uma região e outra. Então, por exemplo, uma região com menor pressão recebe os ventos de uma região de maior pressão. E um dos motivos para ter essa variação de pressão é o local onde está mais quente em detrimento do local que está mais frio. Então, pode ser duas regiões grandes distantes entre si ou regiões bem próximas, pequenas, porém bem próximas. Por exemplo, uma região de maior pressão é uma região geralmente cuja temperatura do ar está mais fria. Porque o ar é mais frio, a agitação das moléculas é menor, a pressão é maior. Ao passo que o local mais quente, a agitação das moléculas é maior, então a temperatura é maior, a pressão é mais baixa. Isso pode se observar, por exemplo, na praia. Durante o dia, a areia está mais quente do que a água, né? Porque a areia aquece mais rápido que a água. A areia mais quente, ar perto da areia mais quente, menor pressão, ao contrário da água mais fria, ar mais frio, então tende o quê? Formar uma brisa marítima, uma brisa do mar para a praia. No final da tarde, ao contrário, a água do mar está mais quente e a areia está mais fria, e aí ocorre a brisa terrestre. Tá? Então, muitas vezes, isso é exemplo assim, mais local, né? Numa praia, mas, por exemplo, quando fala em previsão do tempo, né, para um país como o Brasil, né, então fala-se muito em formação de regiões de baixa pressão, por exemplo, sei lá, na região sudeste, que recebe ventos da Amazônia, pode pensar dessa maneira, que é algo mais amplo, né? Então, hidrelétricas, eólicas, até mesmo os módulos fotovoltaicos, energia da biomassa, são fontes indiretas de energia, todas elas dependendo do Sol. Aí tem outras aqui, né? Energia das ondas, que é uma fonte aí que é estágio embrionário, né? Ainda em caráter de pesquisa, né? Produz pouquíssima energia por enquanto. Energia das ondas tem a ver com energia solar, né? Porque os ventos batem na água e formam as ondas. Tá bom? Então, vou dizer que boa parte da energia elétrica e térmica consumida no mundo são fontes indiretas, tendo como a principal como a fonte mãe o Sol. E até mesmo podemos falar, né? Aí já é uma teoria, né? Não é algo assim consolidado, mas é algo que a gente aprende no ensino médio, né? Que a energia proveniente do petróleo, do carvão, do gás natural são fontes indiretas provenientes do Sol, porque dizem, né, os geólogos que o carvão, o gás natural, o petróleo, provém da decomposição da matéria orgânica. Tá? E tem tudo isso que vocês estão vendo aqui, né? Que a quantidade, digamos, né, de energia, né, que vem do Sol é enorme. E nós aproveitamos apenas uma pequena parte. Tá? Assim, aproveitamos apenas uma pequena parte para a geração de energia elétrica para as nossas necessidades. Tá? É o que vocês estão vendo aqui. Aí uso humano, só que aqui está em potência. Uso humano, 12 terawatts. Terawatt qual é o tamanho do terawatt? Terawatt é 12 trilhões de watts. Por exemplo, uma lâmpada dessas de LED é 6, 8, 10, 12 watts, só para efeitos de comparação. Mas o mais importante é o quê? Comparar a potência consumida pelo ser humano, pela humanidade, 12 terawatts, em comparação à radiação solar 178 mil, que incide na circunferência terrestre. Então, vai comparar 178 mil com apenas 12. Isso que também existe aquelas fontes de energia que não dependem do Sol. Por exemplo, a geração termonuclear usa combustíveis radioativos como urânio e tório. Elas vêm de onde? Do subsolo. Aí já não tem nada a ver com energia solar. Elas são formadas durante a formação da Terra. Tá? Reações dentro da Terra. Aí tem a energia geotérmica, que pega o vapor de água do subsolo. Mesma coisa, não depende do Sol, é devido ao aquecimento da água,
decorrente aí reger das partes mais baixas aí da crosta terrestre, né? Quanto maior a profundidade, maior a temperatura, né? Dizem, né, os geólogos que o núcleo interno é uma das regiões aí onde as temperaturas são mais altas. Então, quanto maior a profundidade, mais dizem que mais quente é o local, né? Então, é o que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, 33%, um terço da radiação solar, ela volta para o espaço. 45%, conversão direta em calor, né? Quase a metade, ela aquece as camadas atmosféricas, mas uma parte desse calor, né, é convertida em radiação também, essa radiação volta para o espaço. Por quê? Radiação, qualquer coisa gera radiação. Desde a superfície do Sol, as moléculas, né, na atmosfera, até a nossa pele gera radiação. Só que que a gente gera de radiação, ela é, vamos dizer que é desprezível, né, porque ela depende muito das características da superfície, mas também depende muito da temperatura. Lógico, quanto maior a temperatura da superfície, mais a radiação é emitida. Então, vocês estão vendo aqui, a radiação de ondas longas. Só de curiosidade, né? O Sol emite radiação de um comprimento que vai de 0 micrômetro a infinito. Só que tem uma parte desse espectro da radiação solar que a potência é maior, que é mais ou menos próximo à região visível olho nu, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma disciplina que é transferência de calor 2 que eu falo com mais detalhes sobre isso. Tá? Até aqui, uma outra fonte primária de energia, né? Energia cinética dos planetas, né? Que é responsável pela variação das marés, né? Para quem é de cidade litorânea como eu, né? Quem costuma ir para a praia sabe, né, que tem períodos, né, que o nível da água está mais alto e está mais baixo. Isso é devido aí à interferência da força da gravidade, né, da Terra com o Sol e principalmente com a Lua. Essa briga entre os três, né, principalmente a Terra com a Lua. E essa interferência, né, que forma a tal da energia cinética é maior quando os corpos celestes estão mais próximos. Então, as marés não têm tanta influência não são tão influenciados pelo Sol, mas são mais pela Lua, tá? Então tem até no ensino médio, né, na física, lá tem uma fórmula que dá para ser usada, né, para ter uma noção dessa energia. Só que a quanto de energia, né, desculpa, a potência disponível, né, decorrente aí, né, interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol, é pequena. Aí fala em 3 terawatts em comparação a 178 mil da radiação solar. Mas são fontes primárias de energia. Quais são as fontes primárias? Radiação solar, energia cinética dos planetas, energia termonuclear, que é que gera energia das usinas nucleares, e energia geotérmica, que não aparece aqui, né? Porque está em inglês, né? Mas tá, tudo bem, está em inglês, mas está faltando mesmo. São 4. Energia solar, energia cinética dos planetas, interação entre os corpos celestes, melhor dizendo, energia termonuclear, aqui ó, nuclear thermoenergy, e o que faltou aqui, né, que é energia geotérmica. E até as fontes indiretas, aí são várias, né? Indiretas do Sol, eólica, solar fotovoltaica, hidrelétrica, biomassa, petróleo, gás natural, carvão e assim por diante. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado porque existem fontes, né, que falam energia primária, a eólica, solar, tal, mas aí vai depender muito do critério. Tá? Mas é melhor, na minha opinião, é melhor dividir dessa forma, como falei aqui agora. Mas o que é interessante, de novo, a gente aproveita-se muito pouco, porque também não precisa aproveitar tanto assim, mas aproveita-se muito pouco frente ao que a natureza proporciona em energia, né, energia. Então, de novo, um terço da radiação solar volta para o espaço. Quase a metade ela é responsável pelo aquecimento da atmosfera e uma parte dessas moléculas que tem na atmosfera gera radiação que volta para o espaço, né? E aí tem que 22% é responsável aí pela evaporação, né, das águas do mar, dos rios, enfim, né?
E aí, por exemplo, vai falar armazenamento em água e gelo. Por quê? Porque há uma evaporação dos corpos d'água que formam as nuvens e aí ocorrem as chuvas. Aí, dependendo do lugar, se for as montanhas, região muito fria, né, aquela precipitação, né, não vai ser exatamente chuva, é mais comum que seja neve e acumula nas montanhas. Né, se for próximo aos polos, né, formam as calotas polares, os glaciares, as geleiras, né? E aí tem uma pequena parcela da radiação solar que é responsável pela formação dos ventos, das ondas. Convecção, o que seria? Né? Convecção, transferência de calor por convecção, né? Em gases e fluidos, né? Líquidos e gases. Né? Formação das correntes, né? Que seria, né? Correnteza do fundo dos rios, do fundo dos oceanos, que também dá para gerar energia elétrica, por exemplo. E aqui tem uma parcela fotossíntese, mas apenas uma pequena parcela, né? Que eu vou dizer só de curiosidade, né, de 0,1 até no máximo 1% da energia aproveitada pelas plantas é realmente convertida em biomassa. Por quê? Porque as plantas consomem muita energia para o seu metabolismo. E também porque boa parte da energia, né, que recebe pela radiação solar, né, ela é refletida e vai para o espaço, vai para outras superfícies, né? Mas então, apenas 0,1 a 1%, há relatos, falei, até 2% da energia que é realmente aproveitada para gerar biomassa, para gerar palha, tronco, aquele material, né, aquele combustível que depois é queimado, né? Então, assim, a natureza, né, tem essa capacidade de conversão muito baixa porque consome muita energia para o metabolismo. É aquilo que vocês viram em biologia lá, a produção de ADP, ATP, enfim, né? Bom, mas é um processo bem complexo, como vocês estão vendo aqui. E aí eu encontrei outro diagrama, né? Mas assim, é que a única diferença entre o outro, né, que aqui fala em potência, né, que como eu falei, a capacidade de converter energia, tá? Então assim, tem aquela quantidade de energia, se ela é convertida mais rápida, a potência é maior. Agora aqui falei energia, né, mas no final das contas não é muito diferente. Tem aqui, né, as fontes primárias como o sol, aqui aparece energia térmica das placas. Só que aqui a energia térmica das placas está uma quantidade muito maior que a radiação solar. Aqui fala 162 mil energia térmica das placas, 1,5 vezes 10 elevado a sétima, que é 15 milhões, de zetajoules. Zetajoule é uma unidade gigante, né? Que aqui até está falando aqui, é 10 elevado a 21. Tá? E aí tem as setas, né, que indicam os fluxos, e tem esses desenhos mais ovais, esféricos, que representa energia acumulada. Que, por exemplo, carvão, dizem que foi formado na era paleozoica. E aí, na era paleozoica, formação das árvores, as árvores foram soterradas, com a ação do tempo virou carvão. O carvão é o quê? Energia acumulada. Era mesozoica, seres vivos foram decompostos e virou petróleo e gás natural, energia acumulada. Tá? De certa forma, as plantas também é uma forma de energia acumulada. Né? Você pega lá uma árvore, né, durante o seu desenvolvimento, consumiu muita energia, né, do sol, e aí acumulou uma reserva energética, que pode ser, como falei, a celulose, a lignina, a hemicelulose, que são os componentes para formar as palhas, os troncos, mas também pode ser o amido, a glicose, que também são reservas energéticas que podem ser usadas como fonte de energia de alguma forma. Para o ser humano, por exemplo, a produção de etanol. Então, aqui a radiação solar, como outra vez, uma parte ela é refletida, volta para o espaço, uma parte absorvida, ela gera calor, e esse calor é responsável, né, pela formação da energia eólica, energia das ondas, né? E que mais? E aí até diz, né, que até uma parte aqui, uma pequena parte da radiação, né, que chega na Terra, mas que não vem do Sol, a radiação extrasolar também é responsável pelo aquecimento da atmosfera, só que é uma quantidade muito menor, tá? Aí tem uma parte da radiação, evaporação, né, rios, mares, né, uma que é aquecimento da superfície, né, aquece o solo, tá? E uma parte aqui de evaporação, né, gerar nuvens, rios e, no final, uma pequena parcela, a hidroeletricidade. Então, aquela energia hidroelétrica total no mundo é 0,36, extraído uma pequena parcela da radiação solar, que é 162 mil. Tá? E o que mais? Do aquecimento aqui,
Aí, por exemplo, a radiação solar aquece o solo e o solo gera radiação também, que uma parte dela vai para a atmosfera, vai para o espaço. É uma ciência complicada? Sim, tá? Mas eu estou falando assim, basicamente, né, que primeiro, o que nós consumimos é muito pouco que a natureza proporciona, né? E segundo, porque existem várias fontes de energias primárias. O essencial é saber disso. Aí, de novo, né, fontes primárias, radiação solar, energia térmica das placas, né, placas tectônicas, porque região mais próximo as regiões próximas, os limites das placas tectônicas são as regiões onde tem mais terremotos, vulcões, geysers, onde tem mais atividade sísmica, né? E também onde há mais geração de vapor que é necessário para a geração de energia elétrica geotérmica. Eu não vou entrar em detalhes sobre os princípios de funcionamento das plantas elétricas aqui, existem disciplinas, né, que falam sobre isso, mas no meu canal no YouTube, né, eu criei aí vários vídeos, né, coloquei lá também, né, eu posso abrir para vocês aí para quem tiver curiosidade. Tá, aqui tem uns vídeos que eu falo sobre os processos com mais detalhes, tá bom? Mas também tem outra fonte primária, né? Outras fontes primárias que são as fontes de energia nucleares, né? Radioativas. Eu falei antigamente, até agora há pouco, do urânio e do tório. Só que o tório é muito pouco usado. Usa-se mais urânio extraído no continente, mas aqui até aparece urânio extraído aonde? No subsolo marinho, mas aí não tem viabilidade econômica, ainda mais, né, que é uma campanha, né, para diminuir, né, os projetos de geração termonuclear, enfim. Mas existe até, por exemplo, o deutério, que é aquele mesmo que eu falei, né, que é consumido lá no sol, né? Também tem uma certa quantidade de deutério no mar, tá? Dá para extrair o deutério e o trítio do mar, que aí para a produção de energia, né, tem até o processo de fusão nuclear. Atualmente no mundo não existe usinas viáveis economicamente usando o deutério e o trítio, assim, usando a fusão nuclear, mas há uma pesquisa aí, quem sabe daqui a 30, 40 anos isso torna-se viável, tá bom? Então é isso. Aí tem outros conceitos que não convém eu falar aqui, que isso é mais na área de engenharia, de energia, mecânica, talvez engenharia ambiental, né? Por exemplo, o conceito de aqui tá destruição exergética natural. O que é isso, né? É aquela história. Exergia, aquela parte da energia que é realmente aproveitada, que tem até um termo antônimo, que é anergia, que é a energia que não se aproveita. Uma analogia bem bacana que fazem, né, é o conceito lá da cerveja. Coloca a cerveja, o chopp no copo, forma aquela espuma. Mas a gente não quer consumir a espuma, quer consumir o que está lá embaixo. Mas para muitos, né, a espuma é essencial para conservar a bebida. Então é isso. Então, por exemplo, né, quando fala exergia, né, 100% da energia é exergia onde, por exemplo? Energia elétrica. Tá? Que a forma mais nobre da energia que nós consumimos, né, que é responsável por boa parte das nossas necessidades, dos nossos acionamentos. Tá bom? Aqui fala, né, radiação solar versus recursos globais, né, que é algo parecido, né, com os slides anteriores, né, só que não colocando valores. Aqui só está dizendo, né, o quanto de radiação solar incide na Terra versus o quanto a gente precisa de energia. Esse cubo laranja pequenininho aqui. E os outros é o quanto de energia que tem na Terra, né? Por exemplo, uma fonte secundária de energia, né? Energia eólica. Como falei, né? Ela vem basicamente da energia solar que é primária. Biomassa, também. Geotérmica não, ela vem devido aí à movimentação das placas tectônicas, enfim. Aí tem carvão, gás, óleo, que é petróleo, enfim, né? E também as hidrelétricas, que são fontes secundárias. Mas isso aqui, gente, não estou falando assim em forma de energia elétrica, quanto de energia que tem na natureza, antes de ser convertida. Aí por isso vocês veem aqui, eólica, nossa, está grande, né? O carvão, o gás, o petróleo é grande também, sim. Nuclear, aqui esse quadrado é apenas o urânio, mas se pensar em tório, deutério, claro que fica algo muito maior do que esse quadrado aqui representando a energia primária do Sol. Tá bom? Que mesma coisa, né? Só que usando de uma outra forma, né?
outra didática. Aí, ó, o quanto de energia que tem versus a hidráulica, né? Não hidrelétrica, né? Mas a hidráulica, a correnteza dos rios, fotossíntese, eólica, enfim, né? E consumo anual de energia na humanidade. Quando fala energia, é eletricidade? Tudo, energia dos combustíveis, energia química dos combustíveis, produzidos, né, pelo ser humano, energia elétrica, aquele calor necessário para algum processo industrial, enfim, tá? Ah, são várias formas de mostrar mais ou menos a mesma coisa, tá? Então aí vai de cada um aí, eu achei um mais didático que o outro, só que esse aqui, ele mostra de uma forma, né? Porque o que nós conhecemos de energia de potência? Energia em joules, em watt-hora, quilowatt-hora que aparece na conta de luz, e potência em watts, ok? Mas existe outra, né, que chama de potência média. O que é potência média? É uma energia muito comum, mas não de potência, mas de energia. Tá? Por exemplo, a usina de Itaipu, a potência da usina de Itaipu é 14 gigawatts. Mas a potência média, digamos, a energia média, é em torno de 11 gigawatts médio. Por quê? Porque nem todas as 20 turbinas elas operam ao mesmo tempo, todo mundo junto, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Algumas param para manutenção. Então, onde eu quero chegar? Que, no caso, né, da geração de energia, serve para hidrelétrica, para eólica, para solar fotovoltaica, para tudo que é conversão de energia. Nenhuma opera o tempo todo sem parar. Então tem um momento que ela está parada, está ocioso por motivos diversos, manutenção, falta de insumos, né, falta de recursos naturais, enfim. Né? E é o que está falando aqui. Então, em vez de usar uma unidade de energia que nós conhecemos, que é, por exemplo, joule, quilowatt-hora, usa aí a potência média, watt médio. Tá? É o que está aparecendo aqui. Mas, no final das contas, é uma outra forma de apresentar as informações que eu mostrei aqui anteriormente, né? Então, só dessa parte aqui já é mais que o suficiente. Aqui uma outra forma também, né? Aqui fala hexajoule, né? Hexajoule, o que é? Hexajoule é 1000 terajoules, isso, 1000 terajoules. Aí já é algo como 10 elevado a 15, né? Bastante, né? Aí fala energia primária, né? Por exemplo, sol, energia secundária, eólica, solar, desculpa, energia eólica, fotovoltaica, hidráulica, assim por diante, né? Biomassa. E aí energia útil, que é o que a gente realmente utiliza, né? Eletricidade, calor, frio, enfim, né? E todos esses processos de conversão de energia têm perdas. Nenhuma consegue aproveitar 100% por motivos diversos. Por limitações dos equipamentos, das tecnologias, limitação tecnológica, ou também perdas decorrentes a falhas. Tá? Então, nada impede depois de eu mostrar para vocês um diagrama que mostra essas porcentagens, né? Mas muitas delas são teóricas, não tem como aumentar. Tá? Eu falo isso, eu estou mostrando isso aqui, gente, que assim, quando tem, por exemplo, um projeto de um sistema térmico, de um sistema de conversão de energia, existem esses desenhos em que quanto maior a largura da seta, maior a energia. Tá? Por isso estão vendo aqui, ó, uma seta que representa 169, vai somando com 161, 22, 144, forma 496. Né? Então aqui está dizendo, né, de 496 hexajoule que foi desperdiçado, para a energia útil gerada foi 169. Se perde mais do que a geração do seu produto final? Podemos dizer que sim. Tá? Mas eu vou entrar com mais detalhes aí mais para frente. Aí dá para fazer um sistema aqui. Isso aí chama diagrama de Sankey, tá? Só de curiosidade, que é muito usado em engenharia mecânica, engenharia de energia, né, para estudar os processos de conversão e até mesmo estudar a matriz energética de um país como o Brasil, né? O quanto que entra de fontes de energia versus o quanto que é consumido. Por exemplo, petróleo. Os derivados de petróleo, né? Ninguém consome o petróleo cru. Só as refinarias, né? Essa eu estou dizendo, ninguém consome o petróleo como fonte de energia final. O que consome como fonte de energia final são seus derivados. Óleo diesel para alimentar os veículos pesados, para alimentar geradores de energia elétrica, gasolina, até onde eu sei, né, apenas para alimentar carros, né, gasolina automotiva ou gasolina de aviação, tá? Aviões não a jato, né? A jato é querosene, mas no caso a gasolina de aviação para alimentar aqueles aviões aviação agrícola, por exemplo.
Que mais? O carvão, né? Uma parte dela pode ser usada para geração de energia elétrica ou também para alimentar aí algum processo industrial. Não vou entrar em detalhes aqui. Gás natural, a mesma coisa. Então, onde eu quero chegar? Que tem as fontes de energia. Aí já nem estou falando mais em primária ou secundária. Fontes de energia e os seus destinos. Usado no setor de serviços, transporte, indústria, residencial, comercial. Quando fala em perdas, como estão aqui, não são perdas por causa de distração de alguém, desperdício. É perdas, assim, porque as tecnologias existentes hoje não conseguem utilizar 100% da energia. Por exemplo, um carro convencional, a gasolina. O processo de conversão, né, por parte dos motores de combustão interna só consegue, na melhor das hipóteses, converter 20% da energia embutida no combustível. Então, assim, se você colocar 100 unidades de energia no tanque, gasolina, nas rodas sai 20. Então, entra 100, sai 20 e os outros 80 é o quê? É ruído, é calor, né? Aquele calor do gás do escapamento, o calor que você sente no capô depois de você desligar o carro. Tá? Outras formas de energia que são muito difíceis de conseguir aproveitar. Mas no caso específico desse aí, quanto maior o motor, maior a eficiência. E a eficiência é maior em motor a diesel que em motor a gasolina. Por exemplo, motor de navio, que são os maiores que tem, né, a diesel, a eficiência beira os 40%. Tá? Só para fins de curiosidade aí, tá? Então, existem outras disciplinas, né, principalmente no curso de engenharia de energia, que fala-se isso, não apenas eu, mas outros professores também, fala-se isso com mais detalhes. Mas e para qualquer processo de conversão de energia, há aquela energia que não é aproveitada. Mas por que a parte de serviço consome, as perdas são menores? Porque o serviço consome mais energia elétrica. Então as perdas usando energia elétrica são menores, porque é uma energia mais nobre, né? Uma energia que você não consegue extrair diretamente da natureza. É uma energia 100% artificial, né? Produzida pelo homem. Mas e no transporte? Gasolina também 100% sintético, ok. Etanol também, diesel também. Só que o motor de combustão interna é uma máquina térmica pouco eficiente. Muito menos eficiente que, por exemplo, o chuveiro elétrico, que converte energia elétrica em calor, efeito Joule, né? O chuveiro é muito mais eficiente. E na indústria, uma caldeira que converte energia térmica do combustível e converte em água quente, vapor, ela é muito mais eficiente, uma caldeira é muito mais eficiente que o motor de combustão interna. Tá bom? É isso que onde eu quero chegar. E aqui fala em perdas na transmissão, né? Porque gerar energia elétrica sai de uma usina 100, mas ao chegar na cidade, né? No fim do processo de transmissão, em vez de chegar a 100, chega a 85. Porque os 15 restantes foram perdidos no meio do caminho. Ainda mais no Brasil, que as distâncias entre as usinas e as residências, por exemplo, né, as distâncias são muito longas. Tá? Por enquanto, gente, só estou falando do quê? Da ciência por trás da energia. Né? Essa figura eu já mostrei, acho que nos primeiros vídeos, mas agora aqui é essencial. Por que consumimos energia? Conforto. Basicamente é isso. Eu estou falando assim, aquela energia que o homem das cavernas não consumia. A energia que o homem das cavernas consumia? Para produzir, né, cocção de alimentos e calor. Né? Aqui, homem primitivo, consumia quanto? 2 vezes 10 a 2 dá 200 quilocaloria por dia. A energia total consumida per capita. 200 quilocaloria por dia. Não estou nem falando assim, por enquanto, né? Tá, tudo bem, posso falar apenas de alimentos, né? Aqui, ó, alimentação. Eu confesso que eu acho bem pouco, mas enfim, né? Mas aqui, ó, consumo diário per capita, né? Vamos lá. Então, no caso dos homens das cavernas, tirando a energia lá da alimentação, né? Tem a energia para quê? Para cocção, né? Para cozinhar os alimentos e queimar madeira, lenha, tal, palha para aquecer e também para afugentar aí de possíveis predadores. Tá, isso aí final da era paleolítica, né? Aí depois, com o tempo, era neolítica, idade dos metais, enfim, era idade do bronze, e aí foi aumentando, né?
Aí chega aqui, homem agrícola primitivo, né? Tem a questão do energia necessária, né, para de uma forma indireta, né, no setor de moradia e comércio. O comércio seria, vamos pensar nos transportes, né, para começar, né, embora tenha uma parte aqui separado, né, alimentar os cavalos, enfim. Até chegar ao ponto aqui, né, nos dias atuais, né, o consumo é muito maior. Por quê? Promoção do conforto. Quando fala transporte, né, consome-se muito mais energia nos transportes hoje do que antigamente. Por quê? Porque primeiras distâncias aumentaram entre as residências e o serviço, por exemplo, as residências e os serviços, quando eu falo o trabalho, né? Trabalho, serviços diversos, comércio, repartições públicas, educação, etc. Primeiro, as distâncias, os deslocamentos, melhor dizendo, né, os deslocamentos aumentaram. Segundo, muitas vezes nós usamos um carro que pesa mais de 1 tonelada, vamos colocar 1.000 quilos, 1.200 quilos, para transportar uma pessoa que pesa em média 80 quilos. Só que o combustível consumido pelos carros não vão servir para transportar 80 quilos, vai ser usar para transportar o todo, né? A embalagem com o kit completo. Então, a gente consome, vamos supor, alguém gasta 400 reais por mês de gasolina. Se fosse pensar apenas em transportar ele mesmo, o que é impossível, gastaria muito menos. Gastaria, sei lá, 10 reais, 5 reais. Né? Então, onde eu quero chegar? Que o consumo aumentou por causa do conforto. Por quê? As distâncias aumentaram. E mesmo se as distâncias fossem as mesmas, o tempo de deslocamento seria muito maior. Tá? Porque andando de bicicleta, caminhando, o consumo é mais baixo. Mas e se eu usar moto? Tudo bem, moto você acaba consumindo muito menos combustível, lógico, né, do que um carro. Ou andando de ônibus, né, que o consumo é muito mais baixo. E no caso aqui, indústria, é mais assim, é um consumo maior de energia, né, para promoção da automação, desenvolvimento de produtos melhores, mais eficientes, em maior quantidade e menor período. E o tempo mais curto. Mas para isso precisa de mais energia. Né? Consome-se muito mais energia elétrica hoje do que antes. Por quê? Automação, robotização, aqueles trabalhos que antes eram feitos manualmente. Apesar que, né, que aumentou a eficiência das máquinas, né, motores elétricos são muito mais eficientes também. Mas mesmo assim o consumo de energia aumentou muito mais. Tá? E também o deslocamento, né, o transporte dos produtos, né, o consumo aumentou por quê? Porque as distâncias estão aumentando mais, né, porque está aumentando cada vez mais as importações, as exportações, os deslocamentos das matérias-primas. Né? Então, por exemplo, para produzir um determinado produto, uma garrafa PET, moldada no Brasil, feita numa fábrica brasileira, precisou de matérias-primas produzidas, né, em outros países, vamos supor. Fabrica garrafa PET no Mato Grosso do Sul, mas o polietileno tereftalato foi produzido em Paulínia, vamos supor, né, região de Campinas, mas as matérias-primas do polietileno tereftalato foram importadas da Índia. Isso acontece, né? Onde há um caminho, né, uma viagem muito grande. Por exemplo, aviões, aviões da Embraer mesmo. A maior parte dos aviões da Embraer são produzidos em São José dos Campos, interior paulista. Mas tem muitos componentes que são feitos no exterior. Estados Unidos, Portugal, Canadá, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e assim por diante. E a tendência é essa mesmo, né? Você não ficar produzindo produtos com matéria-prima local apenas. Tá tudo muito conectado, tá tudo muito ligado, mas para isso precisa consumir energia, muita energia para os transportes. Tá? Então, o consumo de energia é mais para promoção principalmente para promoção do conforto e para suprir as distâncias diversas, né, entre duas pessoas, entre origem e destino das cargas, né? Eu imagino, né, que as distâncias entre os filhos com os seus respectivos pais estejam aumentando cada vez mais, né? Os deslocamentos estão aumentando, né, para suprir essa necessidade, né, de encontros, né? Cada vez mais pessoas, né, estão morando em países que não são seus. Tá?
Antigamente, né, não era comum, eu conheço alguém que o filho mora num outro país. Agora é mais comum. As viagens a lazer também aumentaram. E para isso precisa de energia. Se for pensar, por exemplo, né, qual é o meio de transporte que consome mais energia? O avião, beleza? O avião. Antigamente, né, para um deslocamento de 2.000 quilômetros, vamos supor, era praticamente só ônibus. Agora, boa parte das pessoas faz esse deslocamento de 2.000 quilômetros, vamos supor, de avião. Por quê? Praticidade, você chega mais rápido. Só que ao chegar mais rápido tem um preço, que é o consumo de energia que aumenta. Bom? Então tem vários aspectos aí que estão inseridos aqui neste gráfico. Tá bom? Aqui, gente, como falei no vídeo anterior, né, que existem várias unidades, né, para mensurar o impacto do ser humano no meio ambiente. Tem lá pegada hídrica, pegada de carbono, análise do ciclo de vida, que é onde eu posso abordar e até situações bem até curiosas, né? A análise do ciclo de vida da geração de energia elétrica da usina de Itaipu. Aí tem que ver o impacto ambiental do concreto produzido, da pedra, do cascalho, da argila, da areia, do calcário que foram utilizados para a produção da barragem, do ferro utilizado para a produção das turbinas. Então tem lá o impacto lá na indústria metalúrgica e assim por diante. Mas existem outras, assim, são, na minha opinião, mais complexas ainda, como a tal da energia que vocês estão vendo aqui, né? Com M. Aqui, ó. M. O que é isso? Quem criou, né, colocou essa letra M para pensar como energia embutida. O que seria energia embutida? É o quanto de energia que foi necessário desde a natureza, desde a fonte lá, o sol, o urânio, a energia geotérmica, desde lá o início. O quanto de energia, por exemplo, né, energia solar, foi necessário para produzir energia elétrica, vamos supor. E aí tem algumas variáveis aqui, né, fluxo de energia. Por exemplo, para produzir uma unidade de energia elétrica que chega aqui na minha casa, foi necessário 100.000, 200.000 unidades de energia por meio da radiação solar. Por quê? Porque a radiação solar incidiu no mar próximo do Brasil, que gerou vapor, que gerou as nuvens, que choveu, que alimentou o rio, que alimentou uma hidrelétrica, que gera energia elétrica, transmite, distribui e chega em casa. É possível fazer isso aí, e já existe até pesquisa, né? Teve até um professor da FCBA, da FGD, que é o Vitor Comar, que já fez trabalho assim, fazendo o quê? O balanço energético do Brasil. O quanto que as atividades econômicas produtivas no Brasil consumiram de energia. Aí pensa em valores enormes aí, valores estratosféricos, gigantescos. Porque, como falei, né, para produzir uma unidade de energia, um joule, precisou, sei lá, dos 150, 200 mil para produzir um. Mas sabe que no Brasil inteiro não é apenas uma unidade de energia. Então, fala em fluxo de energia. Essa, ao contrário da energia, ela pode ser destruída, pode ser perdida. Né? É natural, é inevitável. Aí, fluxo de energia renovável, não renovável, importado, pensando assim, alguma coisa, né, embutida em algum produto importado. Lembram, né, vocês lembram da importação de água virtual que eu falei? Ou exportação, né? Também podemos falar importação ou exportação de energia embutida. Só que no caso seria energia. Por exemplo, um brasileiro compra um computador vindo da China, mas o chinês, para produzir aquele computador, precisou de muita energia do sol que produziu petróleo, depois energia do petróleo que foi convertida em derivados, depois aqueles derivados que converteram em plástico, depois tem energia da montagem, energia elétrica utilizada, calor para o processo industrial para produzir o computador e a energia necessária para transportar, principalmente por navios, caminhões, o computador até chegar na tua casa. É complexo, né? Então, uma coisa é fluxo de energia para um produto produzido nacionalmente ou importado. Dá para fazer comparações? Dá. Por exemplo, qual é o impacto entre ler um livro em PDF ou ler um livro em papel? Ou viajar colocando gasolina ou viajar colocando etanol? Ou comer um bolo feito em casa ou comer um bolo industrializado? Beleza?
Então, fluxo de energia é isso, né? Quando fala fluxo, né? Por tempo, tá? Energia por segundo. Transformidade é uma outra unidade também, como o próprio nome diz, é que quanto que é transformado, né? Fluxo, digamos, é capacidade de conversão. Aí tem outros aqui que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Energia específica, fluxo de energia, né? Ah, acabou repetindo aqui. Energia por unidade monetária, potência energética. A potência é sempre o quê? Energia pelo tempo. Então aqui é energia pelo tempo, que é o quê? Capacidade de conversão. Por unidade unitária, quanto de energia por... É muito interessante, né? Porque isso aqui já é muito usado na área da economia, das ciências econômicas, né? Uma determinada atividade, quanto de renda que eu consegui gerar? Mais para frente eu vou mostrar uns diagramas que dão um exemplo na indústria. O quanto de energia foi consumido para gerar R$ 1, uma determinada renda. Isso aí é muito estudado, principalmente por países de primeiro mundo e também países que não necessariamente precisam ser de primeiro mundo, mas são países que têm fortes carências de recursos. Carência hídrica, por exemplo, eu falei no vídeo anterior, né? Que tal da pegada hídrica, né? Onde países como o Kuwait, lógico que não vão querer plantar trigo, mas eles preferem importar o trigo, mas gastar água para outra coisa que vai gerar mais renda, que vai gerar melhor bem-estar, né? Quando fala fluxos, o que é fluxo? Por exemplo, fluxo de água, quilo por segundo, metro cúbico por segundo, tá? Aí, tudo bem, né? Questão de tempo, né? Mas assim, origem e destino. O quanto de energia foi de um lugar para o outro em um determinado período de tempo, tá? Aí energia específica. Aí pode ser o quanto de energia que está embutida em 1 quilo de um produto, e 1 metro cúbico de um produto, tá? E entre outras coisas aqui que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas existem disciplinas específicas sobre isso. Mas na área de engenharia ambiental, gestão ambiental, né? Então, acho que é muito visto assim em disciplinas aí, por exemplo, da Faculdade de Ciências Biológicas, né? E FCBA, né? Por exemplo. Aqui é um diagrama, né? Assim, eu vou falar para você o seguinte: tem até o conceito proporção de energia, onde eu quero chegar. Ele pode ser usado, por exemplo, para fazer comparações entre fontes, né, para mostrar qual que causa mais impactos e menos impactos, né, uma atividade, né, que causa menos ou mais impactos ao meio ambiente. Aí vocês estão vendo, né, que dessa linha preta, né, daqui para cima, proporção de energia líquida positiva e para baixo negativa. A maior parte está do lado muito diluído e apenas fissão e fusão nuclear estão na parte muito concentrada. Quando fala fissão e fusão nuclear, né, que são fontes concentradas, por exemplo, fissão nuclear é o que se tem hoje, né? Usa pequenas cápsulas de urânio para gerar a mesma energia que é necessária, a mesma energia, né, que é gerada usando cápsulas de urânio de, sei lá, 50 gramas. Para gerar a mesma energia é necessário toneladas e toneladas de carvão mineral. Por isso que carvão está aqui do lado muito diluído. Porque, de novo, para produzir uma quantidade de energia onde é necessário 2 toneladas e toneladas de carvão, é necessário apenas pequenas cápsulas de urânio. 50 gramas, vamos supor. No caso da fusão nuclear, é a mesma coisa. Precisaria de poucos gramas de deutério e trítio para, no final das contas, produzir energia por meio da fusão nuclear. Só que a quantidade de energia elétrica gerada pela fusão nuclear ainda é muito maior do que a energia elétrica necessária para alimentar o processo. Por quê? A fusão nuclear necessita de muita energia para baixar a temperatura, o que chama de arrefecimento. Por quê? A fusão nuclear ocorre a temperaturas altíssimas. E tem que ter retirada de calor, né? Usar bomba d'água, ventiladores, etc., para retirar o calor excesso para não ter problemas na produção. Então, por isso que ele está aqui, ó, negativo. Isto é, ninguém vai querer desenvolver uma tecnologia para gerar um pouco de energia, mas precisa mais comprar do que vender. É a mesma coisa quando, por exemplo, você vai fazer um produto, né, que vai gerar prejuízo para você. Você vai vender o produto por 10, mas precisou de gastar 20 para a matéria-prima. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai desenvolver uma atividade produtiva para ter prejuízo, né? Então, isso que é a fusão nuclear hoje mais em balanço de
proporção de energia. Existem outras fontes de energia também que, no final das contas, nos dias de hoje não é viável. Por exemplo, aqui, metanol de madeira, atualmente o metanol, todo ele vem do gás natural, porque é um processo mais eficiente. A tal da energia térmica do oceano, também chamado de OTEC, OTEC, também tem um balanço negativo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma disciplina que eu explico com mais detalhes o que é esse OTEC, como é a geração de energia, que é um processo muito complexo para gerar tão pouco. E a fissão nuclear, aí sim, por isso que ela é viável, inclusive, assim, tecnicamente, né, existem centenas de usinas nucleares aí espalhadas mundo afora. Por quê? Porque ela está num traço preto para cima, né? Acima desse traço preto, isto é, proporção de energia líquida acima de zero. Gera-se energia elétrica por meio da fissão nuclear, mas tem aquela energia necessária para extrair a petblenda, que é o principal minério do urânio. Converter a petblenda em óxido de urânio e depois converter, no final das contas, todo esse processo para formar as cápsulas de urânio. A conversão lá do minério de urânio em cápsulas e todo o processo necessário para manter a usina termonuclear funcionando. E aí vamos comparar isso aqui. Floresta madura, o que seria? Você vai, por exemplo, para extrair a madeira nativa, você vai ter apenas energia para retirar a madeira nativa e transportá-la. Em comparação à plantação florestal, né? Eucalipto, por exemplo, você precisou de energia para fazer as mudas, para transportar as mudas, colocar formicida, todo esse processo para trabalhar, né, na agricultura, para depois extrair e transportar. Então, a floresta plantada consome mais energia do que a floresta nativa, mas a floresta nativa causa muito mais impactos no meio ambiente, negativos, lógico, né? Então, enfim, algo que tende, né, a ser proibido, assim, era para ser proibido, né, com exceção do conceito do manejo florestal, mas essa é outra história. Onde eu quero chegar, se for para queimar, né, evita-se cada vez mais, né, pegar madeira nativa para produzir carvão vegetal ou para aquecimento, calefação, etc. Né, isso onde eu quero chegar. Então, consome-se muito mais energia para produzir eucalipto do que para pegar a madeira nativa. Tá? E aí tem outras coisas também que eu quero falar, né? Por exemplo, gás natural. Consome-se pouca energia para extrair o gás natural em comparação à energia embutida nele, a energia química. Então, por isso que compensa tecnicamente produzir gás natural, energia geotérmica, carvão, hidroeletricidade. Aí fala em petróleo do Oriente Médio, porque pode ter petróleo também jazidas de extração mais difícil, né? A ponto de não ser viável tecnicamente. Imagina, né? Você consome muito mais energia para extrair o petróleo do que a própria energia do petróleo. Aí já não vai fazer sentido, né? É isso onde eu quero chegar. Ter fontes diluídas, que é a grande maioria, e fontes concentradas. Fontes que são mais assim para fins de curiosidade, estudos, projetos, que são ainda negativos, mas que são viáveis tecnicamente e inclusive economicamente, que claro, né, que nós devemos buscar, positivas, isto é, acima de zero. Como é que cai esse cálculo? Podemos fazer um cálculo de subtração, um menos o outro. Por exemplo, a fissão nuclear, eu produzi 100, mas precisei de 80. É positivo. Para a fusão nuclear, produzi 100, mas preciso de 1000. Aí é menos 900. O que eu tinha falado para vocês, né? Claro que quanto mais nobre a energia, quanto à medida que vai chegando lá ao consumo final, que chama, né, de energias solares por joules é maior. Que é o conceito aí, né, de proporção, né? Isso aí chama de transformidade. Agora que eu lembrei, transformidade que seria é o quanto de energia solar é necessário para produzir uma unidade de energia no produto final. Por exemplo, o solar, né, padrão 1, produção vegetal, inclui energia solar indireta da chuva. A energia solar incide no mar, que gera vapor, que gera nuvens, que gera chuva, escorre nos rios, enfim, né? Quer dizer, até antes dos rios, né? Mas, enfim, produção vegetal, vamos para madeira. Para produzir a lenha lá, aquela madeira do eucalipto, por exemplo,
Foi necessário 30 mil unidades. Aquela unidade de energia, né, que alimentou as folhas, incidiu nas folhas, promoveu a fotossíntese e da água das chuvas. E também de nutrientes, adubo, fertilizantes, defensivos agrícolas, formicida, etc., né, para produzir a madeira do eucalipto. O estágio posterior é o carvão vegetal, né? Você pega a madeira e vai na carvoaria. Você não consegue aproveitar toda a energia da madeira para produzir carvão vegetal. E também teve energia, né, para transportar a madeira. Aí tem o petróleo e no fim a eletricidade, né, que é o produto final mais nobre que tem. 160 mil EM, joules, é energia embutida, né, melhor dizendo, né, energia ou energia solar ou energia embutida por joule produzido no seu produto final. Claro que depende da fonte de energia, né? Uma coisa é energia eólica, outra energia solar fotovoltaica, energia hidráulica, energia termonuclear, né? Claro que depende muito da fonte e da forma como é desenvolvido o processo do começo ao fim. Isso chama transformidade, que é a relação entre energia ou energia solar, né? Pela energia embutida no produto final, que muitas vezes é energia química, energia mecânica, energia elétrica, né? E aí, como é que faz para fazer um estudo da transformidade, né, da energia? Você estuda o processo, mas você estuda todas as fontes de energia diretas e indiretas. E aí cai naquilo, né? Por exemplo, para produzir alguma coisa, a cadeia alimentar da floresta, para produzir uma unidade de energia, por exemplo, energia elétrica proveniente da queima da biomassa, foi necessário, por exemplo, 1 milhão de energia, de 1 milhão, né, de energia embutida, né? De joules, né? Joules solares, agora que eu lembrei, desculpa. Que a unidade da energia é mais conhecido como energia solar, SEJ, que está aqui, ó. Solar Energy Joules. O Solar Energy Joules, joules solares, dividido por joule, é transformidade. Aí é aqueles valores enormes, 1 milhão, 160 mil, como está aqui, né? E aí tem esses diagramas com seus formatos, como hexágonos, círculos, enfim, né? Mas é para mostrar, né, cada uma das atividades, né? Atividade extrativa, agropecuária, indústria, enfim, né? Cada um com seus desenhos. E aí tem os fluxos, né? Nada impede também de ter fluxo retornando, por exemplo, algum material residual que é usado em algum processo lá no início, por exemplo, calor. Por exemplo, né, o calor dos gases residuais de um motor de combustão interna pode ser usado lá no começo do processo para alimentar algum processo industrial para produzir um combustível, etanol, por exemplo. Então, existem fluxos de energia, ou no caso, energia, retornando. Cadeia energética que inclui uma termoelétrica. Um joule de trabalho humano, para produzir um joule de trabalho humano, precisou de 10 milhões de joules solares. Qual é a transformidade? 10 milhões dividido por 1, 10 milhões. 10 milhões de energia joules solares por joule produzido. Então, a transformidade da produção da biomassa, que é o início, né? 2.000, para produzir o carvão, porque o carvão precisa da biomassa, 80 mil, sempre valor maior, né? Eletricidade, para queimar o carvão vegetal, 300 mil. E para produzir o trabalho humano, no final das contas, 10 milhões. Ou também na eletricidade, né? Também a transformidade é gigantesca, né? E aí tem os ciclos aqui, tem os fluxos, né? Traços, setas, né? Como falei, dependendo do processo, pode ter uma seta retornando, dependendo da situação, né? E é isso aí. E aqui, né, uma escala logarítmica, né, desde o Sol, que é o começo de tudo, até a formação das espécies biológicas, né, que do Sol, né, produz, aí tem a fotossíntese, plantas, etc, né, enfim. Mas até antes, aqui, ó, Sol, vento, plantas, à medida que vai chegando mais próximo de nós, até o produto final, os valores das transformidades aumentam cada vez mais. Isso que é energia. É uma ciência bem complexa que você tem que pegar dados de trocentas fontes para conseguir um resultado final. É difícil? É difícil. Tá? Eu vou parar por aqui, né, para o vídeo não ficar longo, mas por enquanto foi mais assim, os conceitos mais teóricos, né, de energia. Mais para frente eu vou falar de alguns aspectos mais práticos, mais
mais próximos à nossa realidade. Não estou dizendo que tudo que eu falei agora, claro que foi com certeza muito útil, né, para a compreensão dos processos de conversão. Tá? Embora eu vou continuar falando de alguns processos de conversão mais para frente. Tá? Então, esse aqui é o fim do primeiro vídeo sobre esse assunto. Daqui a pouco eu começo o